Capítulo 1. A noite sem vestígios. Paris, sempre viva e pulsante, naquela noite parecia apenas mais um cartão postal iluminado pela luz amarelada dos postes refletidos no Sena. O trânsito noturno fluía com a habitual tranquilidade dos bairros centrais, e nenhum olhar desatento poderia imaginar que, nas próximas horas, um evento alteraria profundamente o curso da cidade. Jean Morel, magnata da tecnologia, havia encerrado mais uma noite de reuniões e celebrava discretamente com sua equipe no último andar de um hotel luxuoso próximo à Place Vendôme. Era uma noite fria de outono, com o vento varrendo as folhas pelas calçadas de pedra, enquanto Paris, ao longe, mantinha sua serenidade ilusória. Jean deixou o hotel pouco antes da meia-noite. Despediu-se com um gesto apressado e caminhou sozinho em direção ao seu carro blindado, estacionado discretamente em uma rua lateral. Seu motorista, como de costume, não estava presente, dispensado após um imprevisto. O empresário seguia o percurso confiante, sem saber que era observado com precisão quase militar. As câmeras de segurança da região, mais tarde, revelariam apenas um registro comum, Jean caminhando e virando a esquina. O que havia além disso se perderia no vazio. O amanhecer chegou sem que ele retornasse para casa. Sua ausência causou apenas um leve estranhamento inicial. Entretanto, no decorrer do dia, quando Jean falhou em comparecer a uma reunião com investidores internacionais, o alarme foi acionado. Não houve pedido de resgate, nem vestígios de violência. O carro estava intacto, seu celular fora deixado sobre o assento traseiro e não havia sinais de luta. As câmeras haviam registrado sua última aparição em uma das ruas mais vigiadas de Paris, e mesmo assim, a partir daquele ponto, Jean havia simplesmente desaparecido. A detetive Claire Dubois foi chamada ainda nas primeiras horas da investigação. Conhecida por sua precisão metódica e pela forma fria como tratava os casos, Claire logo percebeu que algo fugia do padrão. Nem mesmo sequestros bem planejados desapareciam sem rastros em Paris. Ela revisou as gravações diversas vezes, caminhou pelas ruas onde Jean fora visto pela última vez e interrogou os funcionários do hotel e comerciantes da região. Nada. Era como se o empresário tivesse atravessado um portal invisível. Enquanto isso, um homem assistia às reportagens no televisor de um pequeno apartamento no 18º arrondissement. Victor Lemaitre, afastado da DGSI após um escândalo que jamais fora totalmente esclarecido, observava cada detalhe. Reconhecia as marcas invisíveis que passariam despercebidas aos investigadores convencionais. O desaparecimento de Jean Morel não era obra de sequestradores comuns. As circunstâncias lembravam operações de extração silenciosa, técnicas usadas por grupos de espionagem que ele próprio já estudará e, em alguns casos, ajudara a executar. Victor, isolado e amargurado, lutava contra o impulso de se envolver, mas sabia que a polícia logo encontraria um beco sem saída. O desaparecimento de Jean não era um crime comum. Tratava-se de algo orquestrado com a precisão cirúrgica de uma mente habituada a manipular sombras. A imprensa, no entanto, seguia alheia à verdadeira gravidade da situação, reduzindo o caso a mais um sumiço misterioso entre tantos. Paris, sob a superfície iluminada, escondia agora um segredo que poucos seriam capazes de decifrar. E no alto de um prédio do bairro de La Défense, uma figura observava a cidade através de binóculos, sussurrando para si mesma que a primeira fase havia sido concluída. O sequestro fora perfeito. Nenhuma pista deixada. Nenhuma testemunha viva. E, acima de tudo, nenhuma suspeita real de que aquilo fosse apenas o começo. Capítulo 2. O enigma da chave oculta. O sol nascente tingia os telhados de Paris com tons alaranjados, mas para Claire Dubois, a beleza da manhã era irrelevante. Desde as primeiras horas, ela percorria o entorno do desaparecimento de Jean Morel, determinada a encontrar qualquer anormalidade. A ausência de vestígios físicos era angustiante, e os interrogatórios matinais com funcionários e moradores não revelaram sequer um detalhe que pudesse indicar o paradeiro do empresário. Contudo, enquanto analisava novamente as imagens captadas pelas câmeras de segurança, algo chamou sua atenção. Não era Jean, nem tampouco alguém suspeito. Era a presença sutil de uma van branca, sem identificação, que permaneceu estacionada por menos de 3 minutos na rua lateral onde Jean desaparecera. Sua chegada e partida haviam sido cronometradas com precisão cirúrgica.
O tempo entre o desaparecimento de Jean e a movimentação da van era perfeito demais para ser uma coincidência. Claire levou a gravação para a central da polícia judiciária, mas sua superior minimizou a importância da descoberta, atribuindo o veículo a entregadores noturnos ou trabalhadores da manutenção urbana. Ainda assim, algo em sua intuição lhe dizia que aquela pista era crucial. Determinada, ela decidiu investigar por conta própria, revisando registros de veículos e cruzando dados de trânsito da cidade. Enquanto isso, Victor Lemaitre, cada vez mais inquieto, mergulhava nas notícias. Sabia que as características daquele desaparecimento carregavam as marcas de uma operação de espionagem altamente sofisticada. A van, se de fato estivesse envolvida, indicava a aplicação do método conhecido como extração limpa, técnica usada por agências e organizações clandestinas para retirar alvos de áreas urbanas sem deixar rastros. Victor relembrou operações que executará em países distantes, onde a sutileza era a diferença entre o sucesso e a condenação. Agora, ver Paris, sua própria cidade, sendo palco de algo semelhante, despertava nele uma mistura de fascínio e temor. No final da tarde, Claire decidiu caminhar pessoalmente pela área onde a van havia sido vista. Observando as marcas no asfalto, reparou em um pequeno detalhe que a maioria ignoraria: um rastro discreto de óleo que terminava abruptamente na entrada de um antigo túnel de serviço, selado e esquecido há anos. A entrada, disfarçada por um portão enferrujado e parcialmente coberta por eras, parecia insignificante, mas o rastro levava diretamente até ela. A detetive, ciente de que violar aquele local sem permissão seria arriscado, hesitou. Porém, a suspeita de que a pista estava certa era maior que o receio. Ao forçar levemente o portão, percebeu que a tranca havia sido trocada recentemente. Nada parecia aleatório. Naquela mesma noite, enquanto analisava o local no sigilo de seu apartamento, Claire recebeu uma visita inesperada. Victor Lemaitre aguardava do lado de fora, envolto no frio noturno, afirmando que poderia ajudá-la a entender o que realmente estava acontecendo. Sem se identificar diretamente, ele mencionou que a extração de Jean Morel era obra de profissionais que sabiam como evitar olhos curiosos. Victor revelava, em tom contido, que o desaparecimento poderia ter ramificações muito maiores do que um simples sequestro por resgate. Claire, embora desconfiada, sabia que precisaria de alguém com o conhecimento que Victor possuía. A chave para desvendar o sumiço de Jean poderia estar nas sombras onde o ex-agente se movia com naturalidade. Enquanto isso, em um hangar abandonado nos arredores de Paris, Jean Morel permanecia amarrado e sob vigilância silenciosa. Nenhum dos sequestradores pronunciava uma única palavra. O empresário começava a perceber que o motivo de seu cativeiro não estava relacionado ao dinheiro que acumulou, mas a algo que ele mesmo ainda não compreendia. Gancho. Ao amanhecer, Claire descobrirá um antigo mapa de Paris que revela que aquele túnel selado faz parte de uma rede subterrânea esquecida e que pode ser a chave para desvendar o desaparecimento de Jean. Capítulo 3. As catacumbas secretas. O frio da manhã invadia o escritório improvisado de Claire enquanto ela examinava, pela milésima vez, os registros históricos de Paris. O mapa antigo, encontrado em meio a documentos negligenciados no arquivo da polícia, revelava uma rede de túneis subterrâneos escondida sob o Distrito Central. O túnel identificado na cena do desaparecimento era apenas uma das inúmeras passagens esquecidas que interligavam catacumbas, depósitos e rotas de fuga usadas há séculos, desde tempos de guerras e conspirações. Victor, mesmo relutante, ao ver o mapa, não pôde esconder a surpresa. Conhecia a existência de rotas subterrâneas da cidade, mas aquele trecho específico não constava nem mesmo nos registros confidenciais da DGSI. Isso indicava que estavam lidando com uma organização capaz de acessar informações extremamente restritas ou que simplesmente conhecia Paris melhor do que qualquer agente da inteligência oficial. Determinada, Claire decidiu explorar pessoalmente a entrada descoberta. Naquela mesma noite, sem solicitar reforços para evitar que a investigação fosse bloqueada pela burocracia, desceu pelo túnel vestida de forma discreta e armada apenas com uma lanterna e seu instinto. As paredes úmidas e cobertas de musgo, o cheiro antigo de pedra e poeira e a escuridão opressiva criavam um cenário de tensão absoluta. Seguindo os rastros quase apagados no solo, ela encontrou evidências claras de que o túnel fora usado recentemente. Pegadas,
Marcas de pneus estreitos e até mesmo cordas e ganchos pendurados em algumas passagens indicavam que aquilo era mais do que uma simples estrutura abandonada. Em um determinado ponto, Claire se deparou com uma bifurcação que não constava no mapa. Sem hesitar, seguiu pela rota menos evidente, conduzida pela lógica de quem conhece os padrões de organizações secretas. Não demorou até que encontrasse, semi-oculto sob uma laje de pedra, um compartimento improvisado com equipamentos de monitoramento, rádios criptografados e mapas modernos da cidade. Aquilo não era um abrigo improvisado, mas uma base temporária de uma célula organizada. Enquanto Claire examinava o local, Victor a observava de longe, escondido entre as sombras, garantindo que a detetive não estivesse sendo seguida. O instinto de agente ainda pulsava em suas veias, e cada passo de Claire só confirmava suspeitas de que não estavam lidando apenas com criminosos interessados em dinheiro, mas sim com uma operação de nível internacional. O que ambos não sabiam é que estavam sendo observados. Câmeras discretamente instaladas nas paredes do túnel transmitiam imagens em tempo real para uma sala escura, onde o mentor, a mente por trás do sequestro, acompanhava tudo com serenidade. A detetive e o ex-agente estavam jogando exatamente como ele havia previsto. Na manhã seguinte, enquanto Paris despertava em sua rotina despreocupada, Claire retornou à superfície e foi imediatamente convocada à sede da polícia judiciária. Para sua surpresa, ao chegar, foi informada de que sua investigação seria transferida para uma divisão especial, e ela não teria mais acesso ao caso. A desculpa era que o sumiço de Jean Morel agora era considerado uma questão de segurança nacional. A notícia caiu como um golpe. Claire percebeu que sua única chance era seguir pelo caminho extraoficial ao lado de Victor. Sem acesso oficial, teria que decidir entre ignorar o caso ou arriscar a própria carreira e possivelmente sua vida. Victor, ao saber da intervenção oficial, teve certeza. Forças maiores estavam envolvidas e, muito provavelmente, mais pessoas estavam prestes a desaparecer. Enquanto isso, no hangar onde Jean era mantido, o silêncio dos sequestradores foi quebrado pela presença inesperada de uma mulher que não usava máscara, mas um uniforme elegante, quase militar. Ela se aproximou de Jean e, sem hesitar, lhe informou que seu conhecimento sobre um certo projeto secreto escondido nas redes da sua própria empresa era o verdadeiro motivo de seu sequestro. Não se tratava de dinheiro ou chantagem simples, mas de algo que poderia alterar o equilíbrio político da Europa. O sequestro de Jean Morel era apenas a ponta de um iceberg sombrio que, agora, engolia silenciosamente as entranhas de Paris. Grande ponto de virada. Claire perde oficialmente o controle da investigação, e o caso, antes visto como um sequestro isolado, revela conexões com um projeto secreto de escala continental. Capítulo 4. O jogo duplo. Com o caso oficialmente fora de seu alcance, Claire Dubois se viu diante de uma decisão que colocaria em risco não apenas sua carreira, mas sua própria segurança. No entanto, desistir jamais fora uma opção. Determinada a seguir o caso pelas sombras, ela decidiu se aliar temporariamente a Victor Lemaitre, cuja experiência em operações clandestinas poderia ser o diferencial para desvendar o mistério antes que tudo fosse abafado pelas autoridades. Victor, apesar de hesitar, sabia que aquela era uma oportunidade de redenção. Envolvido em um escândalo anos atrás, havia sido acusado de conspirar contra a própria agência, mas jamais revelar a verdade. Agora, ao lado de Claire, encontrava uma chance de acertar as contas com o passado e talvez impedir algo que se assemelhava a uma operação de espionagem em pleno solo francês. A dupla começou a estudar detalhadamente o antigo mapa e as informações colhidas no túnel. Victor reconheceu padrões na disposição dos equipamentos e no tipo de tecnologia usada pela célula. Tratava-se de uma estrutura que lembrava chamadas casas fantasmas, bases temporárias utilizadas em ações de inteligência para abrigar reféns e extrair informações longe dos olhos das autoridades. Enquanto isso, Sophie Morel, filha de Jean, incomodada com o comportamento evasivo da polícia e dos advogados da família, decidiu agir por conta própria. Ao vasculhar os arquivos pessoais de seu pai, encontrou referências obscuras a um projeto sigiloso chamado Orion, que parecia estar vinculado aos servidores da empresa, mas que jamais fora apresentado publicamente. Sophie, jovem e com formação em segurança da informação, suspeitou imediatamente de que o desaparecimento de Jean não era motivado por resgate financeiro, mas sim pela busca desse projeto. Na noite seguinte, Claire e Victor,
utilizando um dos acessos esquecidos às catacumbas, conseguiram avançar para áreas ainda mais profundas da rede subterrânea. As passagens eram labirínticas, repletas de armadilhas naturais e áreas desabadas, o que tornava cada passo mais perigoso. Mesmo assim, a dupla encontrou marcas de atividade recente, pegadas, cabos de energia improvisados e vestígios de suprimentos. O que chamou a atenção de Victor foi a sofisticação. As ferramentas, os equipamentos de comunicação e até o modo como as rotas estavam sinalizadas em códigos ocultos indicavam que não se tratava de criminosos comuns, mas sim de uma operação organizada, com treinamento militar e recursos estratégicos. Ao emergirem em uma área aberta dentro das catacumbas, descobriram algo ainda mais perturbador. Um pequeno laboratório improvisado, iluminado por lâmpadas penduradas em fios expostos, servia como base para análises e monitoramento. Sobre a mesa central, havia esquemas detalhados do sistema de servidores da empresa de Jean Morel e o nome Projeto Orion estampado em documentos parcialmente cifrados. Para Victor, aquilo era prova definitiva de que o sequestro estava relacionado à espionagem industrial ou até mesmo geopolítica. Sem saber que estavam sendo observados, Claire e Victor acionaram sem querer uma armadilha silenciosa ao se aproximarem de uma porta metálica. Uma discreta câmera instalada transmitia em tempo real para o mentor, que, diante de seu monitor, sorriu ao perceber que tudo estava saindo como planejado. De volta ao hangar, Jean Morel, exausto e desorientado, começou a entender que sua presença ali não era apenas para a obtenção de informações. O mentor, em conversa reservada com a mulher de uniforme, revelou que Jean era apenas uma peça de um tabuleiro maior. A verdadeira meta era garantir o controle do Projeto Orion antes que a França sequer percebesse o que estava em risco. Na superfície, Sophie decidia entrar em contato com Claire, mesmo sem conhecê-la diretamente, ao perceber que a detetive era a única mencionada nos registros de investigações e parecia estar conectada ao mistério que rondava seu pai. O tabuleiro estava armado. Claire, Victor e Sophie, sem saberem, já eram peça-chave no maior jogo de espionagem da história recente da França. Gancho. Nos próximos passos, Claire e Victor descobrirão que o Projeto Orion é mais do que uma tecnologia. É uma ferramenta capaz de controlar sistemas estratégicos de segurança em toda a Europa. Capítulo 5. As Sombras da Aliança. Claire, Victor e Sophie se encontraram discretamente em um pequeno café afastado das rotas turísticas, longe das câmeras e dos olhares de curiosos. O clima era tenso, e Sophie, apesar da pouca idade, demonstrava coragem e determinação, qualidades que impressionaram tanto Claire quanto Victor. A jovem trouxe à mesa informações preciosas. O Projeto Orion era um sistema experimental de controle cibernético desenvolvido secretamente pela empresa de Jean, capaz de interagir e assumir o controle de infraestruturas críticas, redes elétricas, telecomunicações e sistemas de segurança em toda a Europa. Victor, ao ouvir aquilo, compreendeu imediatamente a gravidade da situação. O sequestro não era apenas uma tentativa de extorsão ou espionagem industrial, era uma operação de guerra cibernética, cujo resultado poderia alterar o equilíbrio de poder no continente. Mais inquietante ainda era o fato de que os envolvidos pareciam conhecer as profundezas da inteligência francesa, se antecipando a cada movimento das autoridades. Nos dias seguintes, o trio aprofundou sua investigação, percorrendo as catacumbas, acessando bases de dados não autorizadas e reunindo fragmentos de documentos confidenciais. Descobriram que o mentor, a figura desconhecida por trás de tudo, havia operado sob diversos codinomes nos últimos anos e participará de operações secretas durante conflitos internacionais, sempre agindo como um estrategista invisível. As pistas levavam a uma suspeita ainda mais sombria. O mentor poderia estar vinculado a uma rede clandestina formada por antigos membros de serviços de inteligência europeus, dissidentes e mercenários altamente treinados. Essa organização, chamada informalmente de Aliança Cinza, agia nas sombras desde a Guerra Fria, executando operações secretas a serviço de interesses que iam além dos governos. Claire e Victor perceberam que os sequestros, as transferências de recursos e o silenciamento de pessoas ligadas ao projeto haviam sido cuidadosamente orquestrados. Jean Morel não era o primeiro, mas sim o último elo de uma cadeia que vinha sendo eliminada sistematicamente. Sophie, por sua vez, mostrou a Claire registros internos que indicavam que seu pai havia, meses antes, recusado vender o Projeto Orion a investidores misteriosos, temendo as implicações éticas do uso da tecnologia.
Era evidente que Jean estava pagando o preço por proteger algo que considerava perigoso demais para cair em mãos erradas. Determinados a impedir que o projeto fosse ativado, o trio traçou um plano arriscado: localizar o servidor físico que armazenava o núcleo do sistema Orion, escondido em um dos data centers subterrâneos de Paris, e impedir que a Aliança Cinza o utilizasse. Contudo, sabiam que qualquer passo em falso poderia custar suas vidas. Enquanto planejavam a próxima movimentação, Victor recebeu uma mensagem cifrada de uma fonte antiga, alertando que a Aliança estava à frente deles e que, naquela mesma noite, fariam a transferência do projeto Orion para fora de Paris. Era uma corrida contra o tempo. Do outro lado da cidade, em um luxuoso apartamento com vista para o Sena, o mentor observava os movimentos do trio em monitores de alta definição. Cada passo, cada conversa, cada hesitação era registrada. Ele sabia que Claire, Victor e Sophie estavam mais próximos do que nunca de descobrir a verdade, mas também sabia que haviam caído na armadilha perfeita. O plano maior não era apenas obter o projeto Orion, mas expor a vulnerabilidade das forças de segurança europeias, mostrando ao mundo que até a capital da França era incapaz de proteger seus próprios segredos. O caos seria o verdadeiro objetivo. Gancho. Na madrugada seguinte, o trio vai invadir o data center, sem saber que o mentor já os espera. Nada será como imaginam, e uma nova traição os aguardará. Capítulo 6. O labirinto de vidro. A noite era cortada pelo vento frio quando Claire, Victor e Sophie se posicionaram nos arredores do data center subterrâneo, escondido sob uma antiga estação de metrô desativada no subsolo parisiense. O local, camuflado sob estruturas aparentemente abandonadas, abrigava o servidor principal do projeto Orion. O trio sabia que cada passo seria monitorado, e ainda assim, arriscar era a única chance de impedir a transferência iminente do sistema. O acesso ao interior do data center foi surpreendentemente silencioso. Portas, que deveriam estar trancadas e fortificadas, apresentavam sinais de abertura recente. O ambiente subterrâneo era uma mistura de tecnologia de ponta e decadência. Salas de servidores, cabos suspensos e equipamentos de alta segurança contrastavam com a umidade e o desgaste das paredes antigas da estação abandonada. Victor percebeu rapidamente que aquela facilidade fora esvaziada às pressas. O local, que deveria estar protegido por uma rede de segurança avançada, encontrava-se em silêncio desconfortável. Não havia guardas, não havia operadores, apenas o som dos passos ecoando pelos corredores metálicos. Para alguém treinado em operações de contra-inteligência, o vazio era o pior dos sinais. No centro do complexo, o trio encontrou o núcleo do servidor, um monólito tecnológico alimentado por uma rede própria, isolada da internet pública, como medida de segurança. Porém, ao acessarem os terminais, descobriram que os dados do projeto Orion já haviam sido copiados e o sistema estava sendo remotamente desativado. Foi então que a verdade se revelou. Toda a investigação, cada pista, cada descoberta havia sido meticulosamente conduzida pelo mentor. Eles não haviam apenas tropeçado em seus planos, haviam sido guiados até ali. O próprio data center era uma armadilha cuidadosamente preparada. Ao tentar interromper a operação, Claire ativou sem saber um protocolo de segurança que os trancou dentro do complexo, enquanto alarmes mudos informavam aos membros da Aliança Cinza que os intrusos estavam exatamente onde deveriam estar. Do lado de fora, forças paramilitares sem insígnia cercaram a antiga estação, bloqueando todas as rotas de fuga. O mentor, acompanhado pela mulher de uniforme militar, observava a ação de longe, satisfeito com o desenrolar dos eventos. O plano, desde o início, era usar Claire e Victor para confirmar que Jean havia escondido informações críticas nos servidores antes da extração. A presença de Sophie, filha do empresário, era um bônus inesperado, pois ela possuía conhecimento técnico suficiente para acessar arquivos que os sequestradores ainda não haviam conseguido decifrar. No interior do data center, Claire percebeu que Victor estava estranhamente calmo. Seu olhar atento e gestos precisos indicavam que ele havia antecipado algo. Sem explicar detalhes, o ex-agente revelou que durante sua investigação particular havia plantado um contra-ataque, linhas de código espalhadas pelos sistemas, capazes de acionar uma falha nas redes de comunicação da Aliança. A jogada, no entanto, era arriscada, pois exigia que conseguissem alcançar fisicamente a sala de controle do complexo, localizada em um nível ainda mais profundo.
Sem tempo para hesitar, o trio decidiu arriscar a única chance de sobreviver. Desceram por corredores mal iluminados e passagens de manutenção enquanto, na superfície, o cerco se fechava. Claire, guiada pela lógica e pelo instinto de sobrevivência, conduziu o grupo através de trajetos improvisados, enquanto Victor coordenava as ações técnicas e Sophie tentava decifrar o código restante do projeto Orion. Cada segundo parecia uma eternidade. O mentor, impassível, observava de seu esconderijo o desenrolar da operação com a confiança de quem acreditava ter todas as peças sob controle. Mas, pela primeira vez, o equilíbrio começava a se desfazer. A tensão era máxima. Claire, Victor e Sophie sabiam que dali em diante, não estavam mais tentando resolver um sequestro. Estavam no epicentro de uma guerra invisível, onde o futuro da segurança europeia pendia por um fio. Grande ponto de virada. Victor revela que já tinha preparado uma armadilha reversa contra o mentor, mas a execução depende de alcançarem a sala de controle enquanto estão cercados e sendo caçados pela Aliança Cinza. Capítulo 7. O último respiro. As catacumbas reverberavam sons abafados de passos e comandos em línguas codificadas. No interior do data center, Claire, Victor e Sophie desciam às pressas pelas galerias inferiores, cientes de que cada segundo perdido poderia significar o fim. As portas automáticas começaram a se fechar uma a uma, isolando setores e empurrando o trio para dentro de um verdadeiro labirinto de corredores estreitos e úmidos, enquanto as forças da Aliança Cinza se aproximavam por todos os lados. No nível mais profundo, chegaram à sala de controle. Era um espaço apertado, iluminado apenas pela luz esverdeada dos monitores ainda ativos, exibindo códigos complexos e rastros do projeto Orion. Victor, sem hesitar, começou a ativar seu contra-ataque. As linhas de código que plantara semanas antes em sistemas paralelos estavam programadas para bloquear qualquer transferência de dados e corromper as rotas de extração da Aliança. O plano era arriscado. Caso falhasse, não só estariam encurralados, como entregariam o acesso completo ao projeto ao mentor. Enquanto Victor digitava, Claire e Sophie protegiam a sala, improvisando barreiras e bloqueando rotas de entrada. O som metálico das botas ecoando nos túneis indicava que os agentes da Aliança estavam a poucos metros. Do outro lado do complexo, o mentor, ainda na superfície, observava a operação com frieza, acompanhado pela mulher de uniforme. Seus olhos analisavam cada detalhe transmitido pelas câmeras internas, até que percebeu o inesperado. O sistema, antes sob seu controle, começava a apresentar falhas, rotas de dados sendo interrompidas e acessos sendo negados. Imediatamente, o mentor ordenou que a sala fosse invadida a qualquer custo. A Aliança, com seu grupo de elite, desceu como uma avalanche pelas escadas estreitas, rompendo portas e abatendo qualquer obstáculo. Claire, com uma frieza incomum, manteve a linha de defesa até o último instante, enquanto Sophie, superando o medo, auxiliava Victor na execução do código final. O mentor, agora ciente da ameaça real, decidiu intervir pessoalmente. Descendo até o nível inferior acompanhado de seus agentes, entrou nas catacumbas, movendo-se com a destreza de quem conhece cada centímetro do lugar. Seu objetivo era claro: capturar Claire, Victor e Sophie vivos e recuperar o controle do projeto Orion antes que o dano fosse irreversível. No auge da tensão, quando as forças inimigas finalmente invadiram a sala de controle, Victor ativou a última linha de código. O efeito foi imediato. Todas as rotas de transferência foram destruídas, e mais do que isso, o próprio núcleo do Orion foi isolado e criptografado, impossibilitando o acesso, mesmo físico, ao sistema. O mentor, ao chegar à sala, deparou-se com monitores piscando em vermelho e dados corrompidos. Era tarde demais. Mas a vitória cobrou seu preço. Victor, ao ativar o protocolo, havia exposto sua localização por completo, permitindo que os agentes o cercassem. Claire e Sophie assistiram, impotentes, enquanto o ex-agente era capturado. Sua entrega foi voluntária. Ao olhar para Claire, transmitiu-lhe silenciosamente que aquela era a única forma de ganhar tempo. A mulher de uniforme ordenou que Victor fosse levado sob custódia. Claire e Sophie, escondidas por entre os escombros, conseguiram escapar pela rota de emergência que Victor havia lhes mostrado momentos antes. Do lado de fora, Paris amanhecia sem saber que, sob seus pés, uma batalha invisível acabará de ser travada.
Do alto de um edifício distante, o mentor, observando a cidade, sabia que não havia terminado. Ainda que Orion estivesse inacessível, o que haviam obtido até ali era suficiente para recomeçar. Para ele, aquela era apenas mais uma peça de um jogo muito maior. Claire e Sophie, em segurança temporária, sabiam que haviam vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. E agora, sem Victor, estavam por conta própria. Gancho. No capítulo final, Claire e Sophie vão arriscar tudo para resgatar Victor e expor a verdadeira identidade do mentor, que guarda um segredo que pode redefinir toda a trama. Capítulo 8. O silêncio de Paris. O dia amanhecia cinzento quando Claire e Sophie, refugiadas em um apartamento nos arredores de Montmartre, traçavam seu último e mais arriscado plano. Com Victor capturado e a Aliança Cinza prestes a consolidar sua próxima jogada, elas sabiam que só havia uma maneira de reverter a situação: expor o mentor publicamente antes que ele pudesse desaparecer novamente nas sombras. Durante horas, Claire e Sophie cruzaram informações coletadas nos últimos dias com os dados criptografados por Victor. Entre mapas, registros antigos e arquivos remanescentes do Projeto Orion, encontraram algo que mudaria completamente a rota dos acontecimentos. O mentor não era um infiltrado estrangeiro ou um mercenário qualquer, mas René Valois, um alto oficial da Segurança Nacional Francesa, responsável pela fiscalização de operações estratégicas na Europa e figura influente no Ministério da Defesa. O choque foi imediato. Claire compreendeu que a razão pela qual a investigação fora tirada de suas mãos era mais profunda do que suspeitava. O mentor havia manipulado o sistema de dentro, usando sua posição para desviar informações, encobrir operações e, ao mesmo tempo, construir silenciosamente a Aliança Cinza. Mais do que um estrategista, René era o arquiteto de uma conspiração que durava anos. Com a ajuda de Sophie, Claire conseguiu acessar os canais de comunicação seguros ainda existentes entre Victor e contatos antigos da DGSI. Revelou a verdadeira identidade do mentor e compartilhou as provas obtidas, confiando que, mesmo sob o risco de infiltrações, alguns agentes ainda leais poderiam agir. Enquanto isso, Victor era mantido prisioneiro em uma antiga fortificação subterrânea nos arredores de Paris, onde o mentor pretendia forçá-lo a reverter a sabotagem realizada no Orion. René Valois sabia que, se não recuperasse o controle do projeto, sua rede de poder desmoronaria, e as consequências políticas seriam desastrosas. Claire e Sophie, ao mesmo tempo, arquitetaram uma ofensiva final. Usando os túneis que haviam mapeado nos dias anteriores, aproximaram-se da fortificação sem serem detectadas, apoiadas por uma equipe reduzida de agentes leais que, silenciosamente, se uniram ao movimento. A infiltração foi precisa. Sem alarde, atravessaram as defesas internas até alcançarem a câmara onde Victor era mantido. O reencontro foi breve e carregado de tensão. Victor, enfraquecido, mas ainda lúcido, guiou Claire e Sophie até a sala de operações onde Valois coordenava sua última tentativa de recuperar o Orion. Um confronto inevitável tomou forma. Diante dos olhos do mentor, os três revelaram que toda a rede de dados da Aliança havia sido exposta e transmitida para agências internacionais. René Valois, ao perceber que seu jogo havia terminado, optou pela fuga. Em meio ao caos da invasão silenciosa, Claire e Victor o seguiram pelos corredores estreitos e pelas galerias escuras das catacumbas. A perseguição terminou em um dos pontos mais icônicos e sombrios de Paris, onde Valois, encurralado, admitiu que o projeto Orion fora apenas o início. Sua intenção real era criar um sistema capaz de manipular não só infraestruturas, mas também a estabilidade política de toda a Europa. Sem saída, o mentor foi capturado e levado sob custódia. No entanto, antes de ser detido, sussurrou a Victor que outras peças já estavam em movimento e que a Aliança Cinza era maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Nas semanas seguintes, as ações da polícia e das agências de segurança desmantelaram grande parte da rede criminosa. O nome de Claire foi silenciosamente apagado dos relatórios oficiais, assim como a participação de Victor, que retornou ao anonimato. Sophie, por sua vez, assumiu o controle da empresa de seu pai, encerrando definitivamente qualquer possibilidade de reativação do projeto Orion. Jean Morel foi libertado e recuperou-se gradualmente, embora o trauma do sequestro e as revelações sobre o verdadeiro alcance de seu projeto o marcassem para sempre. Paris, sob o céu carregado de outono,
voltava à sua rotina de sempre. Mas nas sombras, a certeza permanecia. O sequestro mais audacioso da história fora apenas o prelúdio de algo muito maior. Faíscas finalização. História encerrada com todas as linhas narrativas fechadas e com espaço para uma possível sequência, se desejar no futuro.